Fala galera, sejam muito bem-vindos ao AGV Tech. Eu sou o Adriano Garcia e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para falar de um jogo que simplesmente marcou uma geração inteira. Um jogo que, se você viveu a era do PS2, do PC fraco, da Lan House, da locadora, você sabe exatamente do que eu tô falando. Hoje a gente vai falar de Need for Speed Underground 2. Tem jogo que envelhece, tem jogo que você joga hoje e fala: ok, era bom na época. E tem jogo que não envelhece, vira lenda. Need for Speed Underground 2 não foi só um game, ele foi a porta de entrada de uma geração inteira para o mundo da tunagem, do neon, das corridas ilegais e daquele clima noturno que parecia um filme. E a pergunta que a gente vai responder hoje é simples, mas perigosa. Underground 2 ainda é o melhor Need for Speed de todos os tempos? Ou isso é só a nostalgia enganando a gente? E fica comigo até o final porque eu vou te mostrar por que esse jogo explodiu em 2004, o que ele fez melhor do que todo mundo, o que envelheceu e por que, mesmo assim, ele ainda é um dos games mais viciantes da história. Underground 2 chegou em 2004 e fez algo que parecia impossível. Ele pegou um gênero que já era forte e transformou em um fenômeno cultural, porque antes dele, jogo de corrida era o seguinte: você entrava, clicava numa corrida no menu, corria, voltava para o menu, corria de novo. Underground 2 falou: não, aqui você vai viver isso. Ele te colocou dentro de uma cidade viva, aberta, noturna e cheia de personalidade. E isso naquela época era absurdo. A sensação era que você não estava jogando só um game, você estava entrando numa era. Na era em que todo mundo queria um carro tunado, todo mundo queria roda cromada, todo mundo queria neon embaixo e todo mundo queria ser o rei das ruas. Agora vamos falar de um dos maiores acertos do Underground 2, Bayview. Bayview não era só um mapa, era o palco perfeito para você se sentir dentro de um filme. E o mais doido é que ela tinha um clima muito específico: noite eterna, luzes neon, reflexo no asfalto, túneis, avenidas e aquela vibe de cidade que nunca dorme. E o jogo fazia uma coisa muito inteligente: ele te recompensava por explorar. Você não era obrigado a ir direto para o evento, você podia sair dirigindo e do nada encontrar uma loja escondida, um upgrade especial, uma corrida secreta ou um evento que só aparece se você passar por ali. Isso fazia o jogo parecer vivo. E por mais que hoje isso seja comum, em 2004 isso era tipo: meu Deus, eu tô num GTA de corrida. Agora a gente chega no ponto que transformou o Underground 2 em craque digital: a customização. Sério, esse jogo praticamente ensinou uma geração inteira a gostar de carro, porque não era só escolher cor e pronto. Você podia mudar tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você mexia em para-choque dianteiro, para-choque traseiro, saia lateral, capô, retrovisor, aerofólio, roda, escapamento, farol, lanternas, vinil, pintura, neon, adesivos e até o interior. E ainda tinha um modo de tuning que parecia um videogame dentro do videogame. Você podia ficar horas ali. Horas! E o mais importante, a customização não era só estética, você tunava performance, motor, turbo, suspensão, freio, nitro e o carro mudava na pista. E aí, meu amigo, quando você colocava aquele nitro e saía no sprint, a sensação era: agora sim eu virei o dono da cidade. E vamos ser sinceros, todo mundo fez pelo menos uma dessas coisas. Botou neon verde ou azul, colocou um aerofólio que parecia uma asa de avião, colocou roda cromada gigante e colocou vinil que parecia patrocinador de energético. E o pior, na época a gente achava lindo. Hoje a gente olha e fala: meu Deus, que crime foi esse? Mas era isso que fazia o jogo ser perfeito. Agora, outra coisa que segurava o Underground 2 por horas e horas era a variedade de modos. Porque não era só corrida padrão, o jogo te entregava um cardápio completo: circuito, corrida tradicional, volta e volta; sprint, atravessando a cidade inteira; drag, troca de marcha no tempo certo, puro nervosismo; drift, derrapando com estilo; Street X, corrida curta e técnica; URL, eventos oficiais, mais difíceis. E cada modo tinha um clima. No drag, você se sentia num duelo. No drift, você se sentia num campeonato. No sprint, você sentia fugindo da polícia, mesmo que não tinha polícia. E isso é muito doido.
O jogo criava adrenalina sem precisar exagerar em efeitos, era só o design bem feito. E agora o ponto que arrepia até hoje: a trilha sonora. Underground 2 tem uma das trilhas mais icônicas da história dos jogos de corrida. E o mais doido é que você pode nem lembrar o nome das músicas, mas quando começa a tocar, você lembra de tudo. Você lembra da locadora, do PS2 destravado, do controle quente, do ventilador do quarto, do irmão brigando, da mãe mandando desligar e você falando: só mais uma corrida. Underground 2 não é só jogo, é memória. Agora vamos ser justos, nem tudo é perfeito. O Underground 2 envelheceu em alguns pontos. Por exemplo, a direção é arcade raiz, meio dura às vezes. A IA pode ser meio estranha. Algumas corridas podem parecer repetitivas. E o mapa, apesar de incrível, tem áreas que são bem parecidas. Mas aqui vem o detalhe: isso não destrói o jogo, porque o que ele entrega é aquela diversão pura, sem enrolação, sem loja, sem passe de batalha, sem microtransação. Você jogava, você desbloqueava, você evoluía e pronto. E agora vem o ponto que dói para a EA. Por que nenhum Need for Speed moderno conseguiu superar o Underground 2? A resposta é simples: porque o Underground 2 tinha alma. Ele não era só corrida, ele era estilo, identidade, cultura e sensação de pertencimento. Você não escolhia um carro, você construía um carro, e esse carro era a sua assinatura. Hoje, muitos jogos tentam fazer isso, mas parecem frios. Underground 2 parecia que foi feito por gente que realmente amava aquela cultura. Need for Speed Underground 2 foi a era ouro, sem DLC, sem passe de batalha, sem loja, sem frescura. Era só você, seu carro e a noite. E por isso ele virou imortal. E agora eu quero saber de você. Qual era o seu carro favorito no Need for Speed Underground 2? Era Skyline? Supra? RX-7? Eclipse? 350Z? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver quem é raiz de verdade. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no AGV Tech e ativa o sininho. E se você quer mais reviews nostálgicas e batalhas tecnológicas, fica comigo aqui no canal. Eu sou Adriano Garcia e a gente se vê no próximo vídeo.